Boa noite a todos. A questão do Livro dos Espíritos fala-se as provas que nós temos para suportar ainda é causa de sofrimento para nós? Vamos entender um pouco melhor essa questão, porque ela foi escrita no século XIX, de acordo com a época. Se a gente levar ao pé da letra, ela fica um pouco pesada demais para nós. Então, como é que nós vamos interpretar de acordo com o nosso momento? A essência está perfeita, talvez algumas palavras a gente tem que trazer mais para o nosso dia a dia. A primeira grande meta, o objetivo da doutrina espírita é consolar. O que ela tem de mais maravilhoso é o seu aspecto consolador. Ela nos consola das nossas dores, principalmente da maior dor que nós temos em vida, que é a morte de um ente querido. Ela nos consola. Ela não tira a dor, ela tira o desespero. Então não tem como você tirar a dor de alguém que acabou de perder um ente querido. Ela nos tira o desespero, porque nós começamos a entender um pouquinho melhor. O segundo objetivo é esclarecer. Então não importa só consolar, é necessário que esclareça, para que a nossa ignorância em relação à espiritualidade, às leis maiores, diminuam e que a gente possa entender exatamente qual é esse mecanismo. Em terceiro lugar, é libertar. Então, consolar, esclarecer e libertar. Libertar do que exatamente? Das nossas amarras, daquilo que nós criamos, daquelas correntes que nós alimentamos. Então, quando todo ser humano no planeta Terra, todo, encarnado ou desencarnado, ele está em expiação, ele está em prova e ele está em missão. Existem alguns aspectos da nossa vida que nós estamos em expiações, fato. Existem alguns aspectos da nossa vida que nós estamos em provas. Existem alguns aspectos da nossa vida que nós estamos em missão. Só que cada ser humano é único. Esse percentual não é igual, vai variar de ser humano para ser humano. Alguns estão mais em expiações, outros estão mais em provas, outros estão mais em missões. Então, mas cada ser humano do planeta Terra, encarnado ou desencarnado, ele está em expiações, provas e missões. Aí cabe a cada um de nós olhar para nós, nas nossas dificuldades, nas nossas qualidades. Quando eu falo em expiações, eu estou falando de passado. De passado de algumas existências e de um passado dessa existência. Coisa de uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então, quando você fala em expiações, você está falando de passado. Lições ainda não aprendidas, ainda não assimiladas, e que nós temos que passar por ela mais algumas vezes até que a gente entenda o porquê e a razão de cada uma delas dentro de nós. Então, provas, expiações é passado. Provas é futuro. Em que momento eu me coloco em prova? Quando eu já aprendi a teoria. Toda vez que eu aprendo a teoria de alguma coisa, eu já entendi, eu já raciocinei, eu já refleti. Mas isso está no campo da teoria. Quando se fala em reforma íntima, nós falamos primeiro teoria, depois prática. Você tem que entender o que é a reforma íntima na teoria primeiro, para depois colocar a teoria na prática. Então, toda vez que eu entro em provas é porque eu já entendi a teoria. E por que então eu tenho que me colocar em provas? Será que eu entendi? O quanto que eu entendi? Será que eu entendi exatamente aquela lição? Por exemplo, se nós aqui já temos mais de 2000 anos do Evangelho, então a lição do perdão para nós já é uma bastante teórica. Nós já reencarnamos várias e muitas vezes em várias religiões, em várias culturas, e todas elas nos ensinaram a necessidade de perdoar. Então, teoria sobre perdão não existe mais. Não tem mais o que a gente aprender na teoria sobre o perdão. O que nós temos que aprender é na prática. E como é que eu sei? Eu preciso me sentir ofendido, eu preciso me sentir magoado, eu preciso me sentir prejudicado, ferido, para que eu possa entrar num processo de perdão. Então é a teoria e a prática, porque senão eu ia ficar só na teoria. Só na teoria. Então veja, nós passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando sobre um assunto. Estou dando esse exemplo.
Mas só vai fazer sentido a hora que eu me colocar em prova sobre aquele assunto. Eu não estarei convencido do meu aprendizado enquanto eu não me colocar em prova. Então uma pessoa estuda para o vestibular durante um ano. É necessário que ele preste o vestibular, senão não faz sentido. Até que ponto ele aprendeu, até que ponto ele não aprendeu? Até que ponto ele tem que se preparar melhor? Até que ponto ele tem dificuldade? Usei esse exemplo porque é o nosso exemplo. Então nós vamos aprender a teoria, sim, mas a vida vai nos colocar em provas N vezes, repetidamente, para que a gente possa entender a teoria. E muito mais do que entender é assimilar a teoria e praticar a teoria. Então nós estamos em expiações que ainda nós não absorvemos a teoria, ainda existem coisas que nós já entendemos a teoria, mas é necessário colocar em provas. Existem outras coisas que nós estamos aprimorando. Então as missões que todos nós temos também são situações que nós estamos aprimorando. Somos seres imperfeitos? Não, e nunca fomos. E nunca seremos. Somos seres perfectíveis. Perfeito significa caminho da perfeição. Deus nos criou perfectíveis, não imperfeitos. Perfectíveis. Então, existe um determinismo divino chamado evolução. Evolução. Todos os seres evoluem. No nosso caso, especificamente, num planeta de provas e expiações, nós precisamos experienciar, vivenciar, ter a teoria, ter a prática e aprimorar as nossas missões. Então, todos nós estamos em expiações, provas e missões. Mas onde cabe a felicidade que ele colocou ali? Quando nós entendemos o porquê e o para quê de estarmos passando por determinadas situações. É necessário que a gente tenha um outro olhar sobre aquilo, que não é castigo, que não é punição, muito pelo contrário, é um impulso evolutivo. A dor que aprimora, a dor que acelera, a dor que sensibiliza, a dor que amplia os nossos horizontes. Nós ainda precisamos do recurso dor. O planeta Terra ainda precisa do recurso dor para nos trazer uma condição de seres humanos que nós ainda não somos. Nós ainda não somos seres humanos. Mas dá para ser feliz dentro desse contexto? Dá. Claro que dá. É evidente que dá. Eu preciso saber aonde está a felicidade. Aonde está a felicidade? Em coisas? Não. Em pessoas? Não. Em posições sociais? Não. Em lugares? Não. Isso é importante? Claro que é. É evidente que é importante. Isso gera para nós momentos de felicidade? Sim, gera. Gera muito mais satisfação, mas também gera momentos de felicidade. Mas uma felicidade plena, serena, é algo que se conquista. Não é uma questão de merecimento. Esquece essa palavrinha merecimento. Você conquista um equilíbrio. É conquistado através de expiações, de provas e missões. Então essa felicidade é proporcional ao nosso momento evolutivo? Claro. Dá para a gente comparar com uma felicidade de um espírito mais evoluído? É evidente que não. Porque a felicidade tem vários degraus, cada um vivendo na sua realidade. Mas ela pode ser conquistada num planeta de provas e expiações, e uma pessoa pode se dizer feliz vivendo no planeta de provas e expiações? Sim. É evidente que sim. Mas ela precisa encontrar o quê? O equilíbrio dentro dela. Ela vai ter os seus altos e baixos? Sim. Ela vai ter fases boas e fases menos boas? Sim. Ela vai surtar de vez em quando? Vai. Porque ela é um ser humano. Ela é um ser humano num processo de aprendizado. Ela é um ser humano que vai cair várias vezes, às vezes no mesmo buraco, nas mesmas lições. Mas é um processo de autoaprendizado, do conhece-te a ti mesmo. Então, nessa questão, os espíritos mais evoluídos sofrem menos. Vejam, cada um de nós, com certeza, ao longo das últimas décadas, vamos falar só dessa existência que fica mais fácil. Em algum momento nós já perdoamos alguém, nós já tiramos aquele peso. Em algum momento nós já ressignificamos um valor. Veja como nós nos tornamos mais leves
A partir do momento que você passa a olhar aquilo de um outro jeito. Aquilo não mudou, quem mudou foi você. Olha que interessante isso. Tudo se altera sem que nada se modifique. Tudo continua do mesmo jeito, mas foi você que mudou. Então, toda vez que eu tenho um olhar diferente sobre uma situação, eu tenho um certo equilíbrio. Qual é o tamanho do inferno? Dá para dimensionar? Dá. É do tamanho da nossa rebeldia. Quanto mais rebelde, maior é o inferno dentro de nós. Então, nós criamos os infernos dentro de nós. A partir do momento que nós vamos tendo uma releitura, vamos ressignificando, entendendo o porquê das expiações, que são necessárias, porquê das provas. E é interessante que no livro Céu e Inferno, está lá, Códigos das Leis Maiores. E fica bem claro num resumo das 33 leis que fala assim sobre arrependimento, expiação e reparação. Está nessa sequência: arrependimento, expiação e reparação. A expiação muitas vezes está atrelada à dor, não ao sofrimento. Sofrimento é uma questão de livre-arbítrio, escolha. Dor é um impulso evolutivo, sofrimento é livre-arbítrio, é escolha. Quer dizer que toda vez que eu me arrepender, eu tenho que expiar? Não. Não. Quer dizer, eu posso me arrepender de uma situação e ir direto para a reparação? Posso. Por que isso não acontece? Então, por que eu sempre tenho que expiar? Porque eu escolho expiar. Eu escolho passar por aquela situação. A expiação está muito mais atrelada a corações endurecidos. Então você tem que passar por aquela situação, sentir na pele, para ver o quanto dói. Mas não necessariamente eu precisaria passar por aquilo. Porque os caminhos de Deus são os caminhos do amor. Sempre foram, sempre serão. Nós escolhemos a dor. Entre nós e Deus é uma linha reta. É uma linha reta. Nós que escolhemos atalhos. Mas a partir do momento que você começa a ter essa visão maior, você começa a olhar a expiação como uma lição num processo de aprendizado. Sem culpas, sem autocobranças. Você passa a olhar as provas como uma necessidade evolutiva. Eu já sei a teoria, eu preciso passar por situações. E aonde estão essas situações? Estão dentro de mim. E aonde eu estiver, com a pessoa que eu estiver, eu vou projetar essa situação para fora de mim. Então não foi aquela situação ou aquela pessoa, foi a necessidade das lições que estavam dentro de mim. Veja, eu estou fazendo uma releitura. Eu estou revendo aquela situação com outros olhos. Porque se as leis de Deus são perfeitas, e são milimétricas, estão numa estrutura atômica, a grande galáxia, aonde o amor não está? Então tudo que acontece tem uma razão, tem um porquê. E sempre é para o nosso bem. Sempre. Só que nós temos uma visão distorcida. Nós ainda queremos as coisas milimetricamente do nosso jeito. Do nosso jeito. Existe o tempo cronológico, existe o tempo espiritual, existe o tempo de Deus. Olha que interessante. O que é o tempo cronológico? É aquilo que nós marcamos. Hora, dia, mês, ano, décadas. Isso é um tempo cronológico. Existe o tempo espiritual. É o tempo que nós nos despertamos para uma realidade. Que é importante? Claro que é importante. Por exemplo, eu sinto a necessidade de perdoar. Isso é o tempo espiritual. Até ontem eu não tinha essa necessidade. Hoje eu preciso perdoar. Ótimo que seja assim, mas eu vou ter que esperar o tempo de Deus. Porque existe uma combinação de fatores para que aquela situação chegue até mim. Eu já me coloquei na posição de perdoar, mas eu preciso agora esperar o tempo de Deus. Veja, olha como dói menos isso, quando você olha dessa forma. Tanto a expiação quanto a prova. Você espera, não de braços cruzados, claro, mas você entende que para tudo tem seu tempo, para tudo tem a sua hora. Você se coloca na disposição. Você trabalha o seu interior e vai se preparando psicologicamente para quando a situação aconteça, de acordo com as leis maiores.
Então não é o nosso jeito, na nossa hora, da nossa forma, mas é do melhor jeito, na melhor hora, da melhor forma. É a forma de Deus. Veja, se a gente vai olhar para os nossos problemas, que não são problemas, vamos trocar essa palavrinha, vamos trocar a palavra problema por desafio. Então nós não temos problemas, nós temos desafios. Ficou melhor agora, né? Pesa menos. Então quer dizer que eu não tenho um problema? Não, você tem um desafio para ser superado. Todo desafio é para ser superado, de um jeito ou do outro. Que leve 1 ano a 10 anos, está aí para ser superado. Que seja 1 milímetro por dia, que seja 1 milímetro por dia, não importa. Então essa questão fala da nossa felicidade, mas a nossa felicidade, ela está atrelado ao nosso olhar, a rever os nossos conceitos, a confiar mais em Deus, a confiar mais nos mecanismos da vida, a não ficar se culpando, a não ficar se cobrando ou cobrando as outras pessoas, é deixar simplesmente fluir. Vejam, a própria natureza, ela tem um ritmo, tudo acontece dentro de um ritmo. Nós somos a natureza, então nós também acontecemos dentro de um ritmo. Não adianta você querer forçar o ritmo, não adianta você querer acelerar a sua evolução, não adianta, é um passo de cada vez, porque senão vai ficar superficial, Então à medida que você vai olhando o ritmo da natureza, você vai olhando que o planeta Terra, que é coordenado pelo nosso Cristo, por Jesus, dos seres mínimos, mais rudimentares, aos seres mais evoluídos, você percebe que tudo está sendo coordenado, tudo está sendo amparado. É lógico que Deus precisa de nós, é evidente, como nós precisamos dele. Ele também conta conosco nesse sentido. O sinal verde da noite, veja, é difícil fazer o que o sinal verde está falando? Não. Aí vem a seguinte questão: aonde eu estou? Independente de onde eu esteja, ok? Posso estar no supermercado, posso estar no meu trabalho, posso estar na minha casa, posso estar no trânsito. Aonde eu estou? Eu sempre tenho que fazer uma pergunta: aonde eu estou? Eu estou sendo um agente facilitador ou um agente complicador? Aonde Deus me colocou? Eu estou facilitando a vida das pessoas ou estou complicando a vida das pessoas? Eu estou facilitando a minha vida ou estou complicando a minha vida? Nós temos que fazer esses questionamentos, porque isso vai fazendo com que a gente reveja os nossos conceitos. Então são pequenos gestos. Deus não espera de nós grandes gestos. Pequenos gestos diários, mas que faz toda a diferença para o nosso espírito. Nós vamos meio contramão ao mundo que nós vivemos? Vamos, porque ainda é um mundo de ilusão. E no Evangelho da Noite fala exatamente sobre a porta estreita. Vamos pegar um conceito de porta. É um mecanismo, vamos dizer assim, que separa 2 ambientes. Então a porta, qual é o objetivo? É separar 2 ambientes. Você vai sair de um ambiente e vai para um outro ambiente. Ok? Então a porta significa o quê? Essa passagem de um lado para o outro. Esse mundo que nós estamos vivendo, nós sabemos disso, é um mundo de ilusão. Aliás, todo ser humano, encarnado ou desencarnado, ele carrega dentro de si 4 pilastras. Todo ser humano. Toda vez que ele olha para essas 4 pilastras, com carinho, com respeito, com honestidade emocional, e tenta entender cada uma delas dentro dele, não dentro das outras pessoas, mas dentro dele, ele começa um processo lento, gradual, de reformulação interior. Isso é a porta estreita. Quais são esses pilastras? Primeiro, a maior dor que um ser humano pode ter é a dor ilusão. Dor ilusão, que começa pela autoilusão. Nós nos autoiludimos e, consequentemente, nos iludimos. E a vida ela é cheia de ilusões. Então a maior dor que um ser humano pode sentir
nessa fase evolutiva que estamos, chama-se dor, ilusão. Então a maior dor é a dor, ilusão. Primeira pilastra. Segunda pilastra, a maior carência é a carência afetiva. Começa pela autoafetividade. Porque quando eu falo carência afetiva, a gente fica pensando, as pessoas têm que nos amar. Não é assim? O ser humano, ele quer ser amado. Ele não quer amar, ele quer ser amado. Está indo contramão. Está indo contramão. Então, quando você fala que a segundo pilastre é a maior carência, e a maior carência é a autoafetividade, é afetiva, mas começa pela autoafetividade. A primeira é a ilusão, começa pela autoilusão. São duas pilastras que todos nós temos dentro de nós. Todos nós temos ilusões dentro de nós. E a vida, ela tem um mecanismo de ir nos desiludindo. Repararam isso ou não? Pouco a pouco, situações vão acontecendo e a vida tem por quê? Porque é um mundo de ilusão. É justamente para você parar de olhar para as ilusões que existem, vivemos em um mundo de ilusão, e olhe um pouco mais para dentro de você. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais fora, menos dentro. Entenderam ou não? Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais você olha para você, mais você convive bem. Quanto mais fora, menos dentro. Toda vez que eu paro de olhar para mim, para os meus sentimentos, e começo a olhar o mundo extremamente materialista, extremamente imediatista e vitimista, o que vai acontecendo dentro de mim? Eu vou me desagregando, eu vou me desestruturando, eu vou me magoando, eu vou me ferindo, eu vou me machucando. É a ilusão. Então a vida vai criando um mecanismo para tirar de nós os excessos. Os excessos. Vai nos mostrando que a maior carência, sem dúvida nenhuma, é a carência afetiva. Mas o quanto nós nos amamos? É interessante que o ser humano, ele quer que o outro ou a outra faça por ele aquilo que nem ele faz. Ele próprio não faz aquilo por ele, mas ele acha que o outro ou a outra tem a obrigação de fazer. Olha que incoerência isso. Se nem você dá aquilo para você, como é que o outro vai te oferecer aquilo? Chama-se autocarência. Então, para ser dois, eu preciso ser um primeiro. Isso é uma regra. Isso é uma regra. Então, essa carência que todos nós carregamos é falta de auto-amor, de auto-respeito, de auto-consideração, de auto-afetividade, de auto-admiração. Então, quando eu falo em carência, estou falando do ser humano. A individualidade abraçando a personalidade. Olha, interessante, nós somos uma personalidade, todos nós temos um nome, um sobrenome, uma característica, uma cultura, ok? Isso é uma personalidade que acaba. Ela tem data de validade, a personalidade. 80 anos, 90 anos, 100 anos, 110 anos, mas ela acaba. Em algum momento a personalidade acaba. Ok? Porque a personalidade, ela é criada, vamos dizer assim, para viver num mundo de ilusão. Mas muito mais do que uma personalidade, nós somos uma individualidade. Então é hora da individualidade abraçar a personalidade. A individualidade, o ser eterno, que não tem nem nome, mas ele abraça a personalidade. E aí ele acalma, ele tranquiliza. Então tem hora que nós temos que colocar a individualidade para conversar com a personalidade. Às vezes saem umas brigas, porque a personalidade quer uma coisa, a individualidade quer outra. Chegar num consenso. Ok? A terceira pilastra da porta estreita. O maior desafio, o perdão. É o amor do século XXI. O amor do século XXI é chamado de amor-perdão. É o maior desafio da humanidade para esse século. Não mais teórico. Se alguém está procurando teoria de perdão, esquece. Já temos 2000 anos de teoria de perdão. Não tem mais o que falar sobre o assunto. Tem que colocar em prática. Mas como é que eu vou colocar em prática? Primeiro, só perdoa aquele que se sente ofendido. Então, necessariamente, eu preciso me sentir ofendido para perdoar. Aquele que não se ofende, não precisa perdoar. Então, como fazer para não perdoar? É só não se sentir ofendido. A regra é essa. A regra é essa. Toda vez que eu não me sentir ofendido, eu não preciso perdoar.
ok? Mas como nós, de um planeta de provas e expiações, temos um ego inflamado ou inflado, tão fácil uma pessoa nos magoar, nos ferir, nos machucar, porque nós não estamos bem conosco. A ferida já estava aberta. Alguém só colocou o dedo numa ferida que já existia. Falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Então o maior desafio que é a terceira pilastra é o perdão, o auto-perdão. Primeiro tudo começa com o auto-perdão. E é interessante porque quando você trabalha o auto-perdão, você trabalha o perdão. Quando você trabalha o perdão, você trabalha o auto-perdão. Você não sabe até que ponto você está trabalhando o auto-perdão e perdoando, ou até que ponto você está perdoando e trabalhando o auto-perdão. É algo que faz assim, é exatamente esse movimento. E a quarta pilastra, a pior droga que existe, é a mentira. A mentira. A auto-mentira. O ser humano é o único que consegue mentir para si mesmo e acredita nas próprias mentiras. Ok? Então a pior droga que existe é a mentira, a auto-mentira. Então a gente tem que olhar isso dentro de nós e falar, peraí, o que está acontecendo comigo? Eu tenho que olhar essas quatro pilastras que estão dentro de todo ser humano, encarnado ou desencarnado, com carinho, com respeito, abraçar cada uma delas e começar um processo lento e gradativo de autoaceitação, de autorreconhecimento, de amor próprio. É fácil? Não. Isso é a porta estreita do Evangelho. É quando o ser humano olha para si mesmo e começa a se libertar dos excessos. Nós carregamos muito excesso de bagagem. Todos nós queremos para um plano superior. O desejo é natural. Só que entre nós e o plano superior existe uma região chamada de umbral. Para que serve o umbral? Por que Deus colocou uma faixa intermediária entre a crosta e artes em geral? Depois tem outras camadas superiores, não vamos nem falar sobre elas. Vou falar só de artes em geral. Mas entre a crosta e artes em geral, que é uma outra vibração, existe uma camada intermediária chamada umbral. Também é dividida em três: umbral grosso, umbral médio, umbral fino. Okay? As colônias espirituais ficam no umbral fino, todas, mas é umbral. Umbral nada mais é um lugar para que você deixe todo o excesso. Tudo que não servir para o degrau de cima tem que ficar em algum lugar. Não serve para a arte de geral você ficar levando mágoas, ressentimentos, ódios, dissabores, preconceitos. Não cabe lá. Isso pesa. É como se você estivesse carregando uma bagagem. O que significa isso? É o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, que fica carregando essa bagagem. Toda vez que eu fico carregando sentimentos, alimentando esses sentimentos, eu vou adensando o meu corpo espiritual. Literalmente falando, ele vai ficando pesado. Toda vez que eu vou me libertando desse sentimento, há um processo de coesão molecular. Os átomos vão ficando mais longe um do outro. Se você só pegar a carona do que o senhor está falando, toda vez que nós temos ódio, mágoa, não vai só no corpo espiritual, mas no corpo material também. Sim. Na verdade, as mágoas, os sentimentos, os ódios, eles começam no coração. Passam para o corpo espiritual, que repassam para o corpo físico. Então, as doenças, até diria mais, não existem doenças, existem doentes. Nós produzimos. Mas a própria doença, o que significa? É aquele sentimento lá de muito de décadas ou de existências que chegou a hora de tratar. Então, um processo lento de reforma íntima, ele vai fazendo o que com o nosso corpo espiritual? Ele vai tirando os elementos mais pesados. Ele vai deixando a agregação molecular mais aberta. Vamos ficando mais leves. Toda vez que eu alimento esses sentimentos negativos, vai havendo o quê? Um processo de agregação molecular, os elementos vão ficando mais pesados. Eles mudaram os elementos? Não.
foi a coesão molecular que mudou. E como que ela muda? Através de uma renovação gradativa, lenta, de valores internos. O planeta Terra não é uma escola de anjos. Nunca foi e nunca vai ser. É uma escola de seres humanos. Questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus como guia e modelo da humanidade. Guia e modelo da humanidade. E quando nós olhamos essa questão, nós olhamos entre aspas, tá? Os milagres de Jesus. Não é para olhar os milagres de Jesus, aquilo que ele fazia de extraordinário. Nós não entendemos a questão. A questão fala de como Jesus era como ser humano. Como ele tratava as pessoas. Como ele cuidava da natureza. Como ele respeitava a natureza. Como ele respeitava todos. Então nós ficamos atrelados às coisas extraordinárias que Jesus fazia, claro, evidente, e esquecemos que a doutrina espírita fala, não é para olhar para isso. Faz 2000 anos que nós estamos olhando para isso. Vamos parar de olhar para isso e começar a olhar o Jesus ser humano? Porque ele é guia e modelo da humanidade. Qual era a relação dele com a natureza? Qual era a relação dele com as pessoas? Como ele tratava os diferentes? Como um ser humano. Então a proposta é ser um ser humano. É quebrar preconceitos, e devagar, claro, evidente. É rever os nossos conceitos, é ter uma relação saudável com a natureza. É sempre que possível, levar uma palavra de carinho, de respeito, de gratidão. É não julgar as pessoas, é não ficar condenando. É isso. Então, isso é porta estreita. Porque a porta larga, que nós estamos acostumados, todos nós estamos acostumados com as portas largas, é a porta das facilidades. Para nós, espíritos de um planeta de provas e expiações, as facilidades nos distraem, nos tiram o nosso foco, ok? Você pode viver bem, claro, evidente que você pode viver bem. A doutrina espírita não é contra isso, mas ela pede para a gente não tire o foco, nós somos espíritos. Então o excesso de facilidade nos tira o foco, e já nos tirou N vezes. E nós já perdemos algumas existências por excesso de facilidade. Então a facilidade nos distrai, nos tira o foco. Podemos aproveitar da vida o que ela tem de melhor? Claro que sim. Qual é o problema? Nenhum. O problema é quando você acha que aquilo é o mais importante da sua vida. Você esquece que você é um espírito. Que você esquece que você tem algumas lições essenciais. E você vai se distraindo. Nós já fizemos isso N vezes. Então a porta estreita é a porta da ilusão. É a porta das facilidades. É a porta onde você vai deixando sempre para depois. E às vezes o depois chega numa hora inesperada. Eu faço uma analogia, conto uma história meio romanceada de uma coisa que pode acontecer. Vamos supor que hoje, lá para meia-noite mais ou menos, todos vocês já estão na casa de vocês, todos vocês estão ou já dormindo ou estão se preparando para dormir, ok? Imaginem uma situação assim. Aí vocês percebem que alguém sentou na ponta da cama. Uma vibração muito boa. Sentou na ponta da cama, se aproximou de nós, nós percebemos que era ou o nosso anjo da guarda, ou um espírito familiar, uma vibração muito positiva, muito boa, muito gostosa, muito leve. E esse ente querido fala assim para nós: olha, o seu tempo de permanência como encarnado acaba hoje. Amanhã você já não vai levantar mais com o corpo físico. Acabou. Vocês acham que ele vai mandar o WhatsApp avisando que vai chegar a semana que vem? Ou o mês que vem, ou um e-mail? A morte, quando chega, ela não manda um aviso. Ela não pergunta se você tinha um compromisso amanhã cedo. Simplesmente ela chega.
né? Eu conto de forma romanceada, mas nós podemos partir dessa existência de um momento para o outro, das mais diversas formas. Então eu tenho que viver bem o meu dia, porque eu não sei o amanhã. É lógico que eu posso fazer planos, é evidente, mas entender que eu posso partir a qualquer momento, das formas mais diferentes possíveis. Então eu não posso deixar muita coisa para amanhã, principalmente nesse quesito de mágoa, de ressentimento, de ódio. Eu não posso ir para o plano espiritual pesado nesse sentido. Então essa porta estreita é uma porta, o próprio nome já diz, ela é estreita, ela é difícil de passar, porque ela não permite que a gente passe com excessos. Ela enrosca todos os excessos, aquilo que não serve para o outro ambiente. Aquilo que não serve. Qual é o outro ambiente? É um planeta de regeneração. Então, para a gente sair de um planeta de provas e expiações e ir para um planeta de regeneração, tem uma porta, chamada de porta estreita. Pense, regeneração não é mundo feliz, não é mundo celeste, é onde espíritos estão se regenerando, o próprio nome já fala. É o doente que acredita na própria doença. Qual é a diferença entre um espírito de provas e expiações e um espírito de regeneração? O espírito de provas e expiações não acredita na própria doença. Doente é o outro. O mundo está doente. Ele não está doente. Está tudo errado. Ele é o certo. Ele é o certo. Sempre. Então ele não acredita na própria doença. Essa é a característica psicológica de um planeta de provas e expiações. O doente que não acredita, então ele briga com o médico, ele não toma medicação, ele acha que a medicina está toda errada. Ele briga o tempo todo. Ele se acha dono absoluto da verdade. Esse é o provas e expiações. O de regeneração, ele já acredita na própria doença e colabora com o tratamento. Então ele chega e fala, estou doente, conheço a minha doença, eu preciso de tratamento, eu vou colaborar com o tratamento. Esse é o espírito de regeneração. É o doente que acredita e colabora com o tratamento. Então nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para entrar no de regeneração. Só que tem uma porta. A porta estreita. Porque regeneração, algumas coisas você tem que deixar para trás. Rebeldia, revolta, você vai ter que deixar para trás. Dói muito. É lógico que nós vamos largar excessos seculares, para não falar milenares. Nós vamos ter que deixar esse excesso. Cristalizações, nós vamos ter que deixar para trás. Vamos ter que rever cada conceito, cada um do seu jeito, cada um do seu momento. Reforma íntima sem martírio, não precisa. A reforma íntima tem que ser elaborada pelo amor, um passo de cada vez. Não importa quantas vezes nós vamos cair. Se vamos cair 100 vezes, vamos levantar 101 vezes. Não importa. Você vai cair no mesmo buraco 100 vezes. Vai chegar uma hora que você vai entender o porquê que você está caindo no mesmo buraco 100 vezes. Aí é uma lição aprimorada. É uma lição aprendida. Então o Evangelho da Noite fala exatamente sobre isso. Queremos ser felizes? Qual que é a proposta? Sermos felizes. Essa é a proposta de qualquer ser humano. Mas para ser feliz, eu preciso entender que felicidade é uma questão espiritual, não é uma questão material. E a questão espiritual é aquela pessoa que se esforça. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, toda década, para ser um ser humano. Interessante, porque quando a gente fala em ser humano, a gente olha um pouco para a natureza. Uma planta, por exemplo, uma flor. A flor, ela faz exatamente o que ela se propõe, nem mais nem menos. Uma minhoca faz exatamente o que ela se propõe. Uma ave faz exatamente o que ela se propõe. Um elefante faz exatamente o que ele se propõe. E ninguém fica olhando um ou outro, porque cada qual está fazendo exatamente aquilo que se propõe. Exatamente aquilo que se propõe. O ser humano não faz aquilo que ele se propõe. Porque qual é a meta do ser humano? É ser um ser humano. É o que ele não está conseguindo.
O ser humano não está conseguindo ser ser humano, porque ele não quer. Não é porque ele não pode, porque ele não quer. Porque o ser humano, ele é fraterno, ele é solidário. Ele brinca, ele ri, ele chora, ele cai, ele levanta, mas ele não fica terceirizando, se culpando os outros, se rebelando. Não, onde ele estiver, ele está tentando ser uma pessoa melhor. Ele erra também e erra muito, porque equivocar-se é humano. Só que ele não aprende com os erros, ele aprende corrigindo os erros. É diferente. Ele aprende corrigindo os erros. E às vezes ele cai no mesmo buraco 100 vezes. Qual é o problema? Nenhum. Então quando o ser humano para de terceirizar, para de se justificar, para de se culpar, para de ficar culpando os outros, quando o ser humano ele assume a responsabilidade da vida dele, ele passa a ser feliz. Parece que ele se sente mais leve. Quando ele passa a olhar a vida, as pessoas, as situações. Quando ele confia na providência e na previdência divina. Quando ele sabe que ele tem um Jesus, que ele tem um Cristo. Quando ele sabe que existe uma espiritualidade. Então ele fala, vou fazer o meu melhor, não o meu possível. Possível qualquer um faz. Possível, não vejo vantagem nenhuma. Ele faz o seu melhor, não importa o que ele esteja fazendo, ele está fazendo o seu melhor. Mesmo quando ele erra, ele está tentando acertar. Então a porta estreita é para aqueles que já entenderam essa proposta de ser feliz, simplesmente de ser humano. Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigado.